Meus valentes, minhas valentes, peguem as ferramentas e vamos ao triunfo. Eu queria hoje dar uma dica de algumas interpretações que ocorrem muito frequentemente em questões do Enem. Diz respeito a relações. Só que agora eu vou dar a dica para vocês apenas das relações matemáticas. E depois nós vamos verificar que essas relações matemáticas transformam-se em relações físico-matemáticas. Porque essas relações, diretamente proporcional e inversamente proporcional, carregam uma fenomenologia e vão permitir a gente interpretar o grau de fenômeno, se está aumentando, diminuindo ou se mantendo constante. É muito importante isso. Nada de decoreba, nada de memorização, apenas interpretação. Então dá uma olhada para cá, nesse lado do quadro. Eu coloquei uma equação do tipo y igual a 2x, uma equação matemática. Se nós fizéssemos uma tabela dando valores para x, o que nós chamamos de variável independente, nós teríamos valores para a variável dependente. Então, quando x for igual a 1, 2 vezes 1, 2, y igual a 2. Quando x for igual a 2, 2 vezes 2, 4, y igual a 4. Quando x for igual a 3, 2 vezes 3, 6, y igual a 6. Isso denota uma relação que a gente chama de diretamente proporcional, porque nós aumentamos o x e, consequentemente, aumentará o y. Se fosse o contrário, diminuindo o x, também diminuiria o y. Isso é diretamente proporcional. Sem memorizar, apenas interpretar. Agora olha para o lado de cá. Eu fiz uma outra equação, y igual a 1 sobre x, certo? Ou seja, o y é o inverso do x. Agora olha lá na tabela, dou valores a x, a variável independente, e vou atribuir valores para a variável dependente, y. Quando x for igual a 2, 1 dividido por 2 é meio, 0,5. Agora eu não fui para 3, eu fui para 4. Vou botar valores que deem a razão ou deem a divisão exata. Então, 1 sobre 4. X agora é igual a 4. Então, 1 sobre 4 é igual a 0,25. Se eu botar 8, 0,125. Então, repara que o x está aumentando. E o y está o quê? Diminuindo. 0,5, 0,25, 0,125. Aqui, a gente diz que a relação é inversamente proporcional. Ou seja, quando o x aumenta, o y diminui. E vice-versa. Se o x diminuísse, o y aumentaria. Então, essas relações são importantes para a gente interpretar a fenomenologia física. Quer ver? Vou mostrar para você no próximo quadro. Repara agora que eu vou trabalhar a relação diretamente proporcional e a relação inversamente proporcional dentro de uma fenomenologia física. Eu não vou apenas jogar uma equação matemática, eu vou jogar uma equação físico-matemática, que relaciona grandezas físicas, não mais apenas variáveis matemáticas como x e y. Então eu estou colocando aqui como exemplo a equação da segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Se você observa na equação F igual a ma, a relação entre força e entre aceleração é diretamente proporcional. Se você aumenta a força, você aumenta a aceleração e vice-versa. Se você tem uma massa m e faz uma força F, você obtém uma aceleração, que é variação de velocidade por intervalo de tempo, a, certo? Então F gera uma aceleração a. Se eu mantiver a massa, mas duplicar a força, eu tiver o dobro de força, 2F, o que vai acontecer com a aceleração? Se a relação é diretamente proporcional, dobra a força, dobra a aceleração. Então você vai ter 2 vezes mais de variação de velocidade num certo intervalo de tempo. É sempre bom lembrar que na segunda lei de Newton, quanto maior a força, não é maior a velocidade, é maior o quanto ela varia. Ou ela varia mais rápido, ou ela varia mais devagar. Então, é uma relação diretamente proporcional entre força e aceleração. Agora, se eu inverter essa equação, ó, F igual a ma, isolando o a, o m que está multiplicando passa dividindo. Você vai ter a igual a F sobre m. Repara agora na relação entre aceleração e massa. A aceleração e a massa são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Inversamente proporcionais, ok? A aceleração está lá em cima e a massa está aqui embaixo,
ok? Então vamos pegar aquele corpo com a massa m. Eu fiz uma força F, gera uma aceleração A, certo? Agora eu pego a massa e duplico ela. Imagina um carrinho de compra vazio e agora eu encho ele de compras ao ponto de ele ficar com o dobro da massa. 2 vezes m. Eu aumentei a massa aqui. Eu vou manter a mesma aceleração para a mesma força? Não. Se eu mantiver a força, dobrando a massa, eu faço com que a aceleração caia pela metade. Aumentei a massa 2 vezes, diminuo a aceleração 2 vezes. Inversamente proporcional. Então, se você aplicar a mesma força para empurrar um carrinho vazio e acelerar com 2 metros por segundo ao quadrado, se você dobrar a massa desse carrinho, colocando compras, você vai conseguir acelerar com a mesma força com 1 metro por segundo ao quadrado. Você divide pela metade. Então, isso que é relação diretamente proporcional e inversamente proporcional. E isso a gente vai verificar agora nas próximas aulas, dentro dos fenômenos de eletricidade, de mecânica, de termologia. É super importante verificar essas relações, porque você interpreta o fenômeno de acordo com essas relações. Por isso, você não deve memorizar o que é diretamente e o que é inversamente. Porque na física, diferente da matemática, carrega-se um fenômeno. E esse fenômeno tem um grau. Aumenta ou diminui ou se mantém constante em relação à grandeza das físicas. Feito? Até a próxima!